E eu sempre me senti atraída pelo centro, porque o centro, ele pulsa. É o coração da cidade. O centro da cidade é um espaço onde a gente se encontra, onde há possibilidade de trocas, é um espaço onde você vê, né, as coisas acontecendo, é um espaço de possibilidades. Eu ainda acredito que o centro da cidade é o espaço principal de sociabilidade. Eu sempre gostei de morar no centro. Eu não gosto de morar afastado da cidade, gosto de vida. O centro O que hoje é a cidade de Ribeirão Preto era somente um lugarejo, um espaço entre uma fazenda e outra. O centro é o coração da cidade, é onde começaram toda a história da cidade. Cada cidade tem a sua peculiaridade, mas a maioria começa com a igreja, com o comércio na circunvizinha da igreja. E tudo acontece, é o pulmão de todas as relações da sociedade acontece nesse centro. Tradicionalmente, a origem de nossas cidades no Brasil se faz a partir da construção de uma capela, né? Mas é interessante perceber que algumas capelas, elas provocam um povoamento no seu arredor e se transformam em arraiais, depois vilas e cidades. Em outras não acontece isso. Com Ribeirão Preto aconteceu. Formação da cidade de Ribeirão Preto, formação inicial, foi em torno do patrimônio da igreja, que era uma área delimitada na área central, que seria hoje o correspondente à Praça 15, e 3 ruas para cima, 3 para baixo. Esse seria o patrimônio da igreja, do patrimônio de São Sebastião. Ou seja, você tem a construção de uma capela e ao redor dela é que se fez o arruamento inicial da cidade, é que as pessoas construíram suas casas, construíram casas de comércio, armazéns, etc. Até 1900, o centro da cidade ainda era muito precário, né? As ruas não eram calçadas, né? Você não tinha ainda a Praça 15 você tinha um espaço do que seria a Praça 15, mas ela ainda não era arborizada, ela não tinha uma ornamentação que a caracterizasse como praça. E de fato, as várias reformas, as várias intervenções que ela sofre, e uma muito interessante eu não me recordo se era um advogado, mas ele pessoalmente vai e faz uma reforma na tentativa de criar condições paisagísticas importantes para aquele espaço que ainda era um terreiro. Então, se a gente imaginar a cidade dentro de uma delimitação dos rios, delimitada pelos rios, o rio, o córrego do Retiro, o córrego Ribeirão Preto, que aí já forma um ângulo reto onde o patrimônio da igreja estava dentro dessa confluência desses 2 rios, que hoje é a Francisco Junqueira e a Jerônimo Gonçalves. Que de certa forma eu acho que ainda hoje tem um pouco essa marcação, né? Tudo que está dentro da área entre rios ou intra-rios é muito melhor desenvolvida, do ponto de vista dos equipamentos, ela é sempre, né? Ainda que hoje tenha um processo de expansão das melhorias da mesma forma, mas certamente a área central tem um papel e uma importância ainda muito grande para Ribeirão Preto. Foi o café, já em meados do século XIX, que definiu os contornos da cidade. Esse café chegou em Ribeirão Preto, a gente pode colocar a década de 1860, foi pontuando aqui as fazendas, começa a ser cultivado. E isso foi possibilitado, entre outras coisas, pela chegada da ferrovia, né, em Campinas principalmente, porque o café ele podia ser produzido para ser viável economicamente até 200 quilômetros do último ponto de ferrovia.
A partir de meados do século XIX, a expansão cafeeira vem da região do Rio de Janeiro para a região de Campinas, né? Ela vai fazendo esse percurso, e da região de Campinas para Ribeirão Preto. Grande parte da riqueza do café não ficou aqui em Ribeirão Preto, né? Isso aí foi para pagar os empréstimos dos bancos internacionais que financiavam a produção. Isso foi, né, parar em outros negócios que os grandes cafeicultores tinham fora de Ribeirão Preto. Mas uma parte, né, dessa imensa riqueza permaneceu sim aqui na cidade. E aí nós podemos ver os casarões, né, da época do café. Alguns ainda resistem ao tempo e à ação humana, que estão localizados na região central. O café, ele gera riqueza. Essa riqueza, ela não é só reinvestida na ampliação da cafeicultura, ela extravasa. Ela extravasa o que? A gente tem, no caso dos cafeicultores, uma necessidade de diversificar investimentos. O comércio é importante nesse processo porque está relacionado àquela questão das sociabilidades dessa população, né? A população precisa não só naquele momento de atendimento religioso, mas precisa também comprar gêneros, comprar secos e molhados, ferragens. Então os nossos primeiros comerciantes que se instalaram aí no Arraial e depois Vila de São Sebastião do Ribeirão Preto, vendiam exatamente esses produtos de consumo mais imediato por uma população eminentemente rural. Do campo às atividades urbanas, do plantio ao comércio, a Força Braçal de Ribeirão Preto contou em especial com o trabalho dos escravos e dos imigrantes. Então a gente tem, nesse período, já a cafeicultura chegando aqui. A cafeicultura chega e já começa aquela abertura de fazendas. Muitos são próprios fazendeiros aqui, pequenos sitiantes, que acabam deixando as atividades de criação de gado, de criação de pequenos animais, e deixando aquilo mais de lado e começando a investir na cafeicultura. E existiam esses 857 escravos aqui. Então, no começo da cafeicultura em Ribeirão Preto, a gente tem aí cerca de 15% da população formada por escravos. E esse momento da expansão cafeeira coincide com o momento da penetração do capitalismo nas relações do campo na Itália. Isso provocou uma crise enorme na Itália, uma crise econômica muito grave. Pequenos proprietários não conseguiam pagar os impostos referentes à posse da terra, e tanto pequenos proprietários quanto os seus empregados, né, aqueles que trabalhavam para os pequenos proprietários, acabaram empobrecendo muito, e aí a opção passou a ser a imigração. Meu pai era nativo da Calábria, da aldeia de Aprigliano. Veio para o Brasil ainda com 12 anos de idade, sozinho, somente acompanhado por um cunhado, e desembarcou no Rio de Janeiro. Isso em 1896. Aí você tem a força do trabalhador europeu, que vem incrementar essa produção de café em toda a região. Você tem também a chegada dos grandes capitalistas que acumularam fortuna em outras regiões e vieram para cá, compraram terras e vão desenvolver a grande plantation de café. Vem muitos italianos, que são a maioria, vem muitos espanhóis, portugueses, alemães, sírios, libaneses. Então é um momento de grande imigração para o Brasil. Os italianos que chegam, eles também não só vão trabalhar nas fazendas de café, mas serão também empregados, né, em outras atividades econômicas de diversos ofícios, casas de comércio. Muitos instalarão suas próprias casas de comércio. O centro foi o marco inicial de Ribeirão Preto e sua concepção geográfica se deu ao longo do tempo com a expansão, primeiro proposta pelo Núcleo Antônio Prado e depois pela urbanização recorrente do crescimento populacional. O café fez com que as atividades urbanas crescessem junto com ele.
Tá? O café precisava disso, o café precisava que houvesse uma pequena indústria, uma manufatura, produção de massas, produção de móveis, tecidos. Ele precisava das casas comerciais, ele precisava das secos e molhados. A Companhia Mogiana ajudou a expandir os cafezais, que fortaleceram as relações comerciais e estabeleceram novos espaços, como o da Rua José Bonifácio, por exemplo. Se a gente pegar os primeiros mapas que nós temos à disposição de pesquisa, você não tinha a José Bonifácio nesses mapas. O primeiro mapa, me parece, me falha a memória, que vai surgir, aparecer a Rua José Bonifácio, já é por volta de 1910, 1920, né, que se aparece aí a definição de a existência de uma rua após a retificação do córrego Ribeirão Preto. As primeiras construções são misto entre depósitos, né, grandes galpões, residenciais, alguns comércios e hotéis, para servir especialmente a estação ferroviária, né? Todo mundo que chegava a Ribeirão, o primeiro local de contato real físico, visual seria Jerônimo Gonçalves, né? Mais físico seria José Bonifácio, seria o porto seguro para as pessoas que chegavam em Ribeirão Preto. Quando eles entram na cidade, eles se deparam com aquelas barraquinhas de ambulante e eles começam a achar a cidade feia. Então, há necessidade de ocorrer uma limpeza. Como que é feita essa limpeza? Constrói-se o mercado municipal para pegar esses ambulantes, para que eles levem as suas barraquinhas para dentro do mercado municipal. E a partir desse momento, a cidade passa a ter uma aparência melhor para receber esse pessoal que chega. O mercado de Ribeirão Preto, ele foi inaugurado em 1900. Eu vim ser empregado de Francisco Massaro, que está no mercado desde 1926. Então, o mercado, na inauguração dele, pelo tamanho, seria hoje muito maior do que um shopping. Porque na época, todas as compras e vendas, eles eram centralizados no mercado. Inclusive, próximo de ferrovia, estação rodoviária, estava tudo anexo. De acordo com a época, até que era um mercado bom. Esses ambulantes que foram para o mercado municipal comercializavam basicamente produtos de primeira necessidade. E muitas coisas que nós encontramos hoje no mercado municipal eram produtos que eram comercializados desde o início do mercado. Por exemplo, frutas, fumo de rolo, arroz, feijão, cebola, alho, né? Ovos, queijo, leite, manteiga. Na época, a elite não frequentava o mercado municipal. Por quê? Porque eles estavam limpando a cidade. Então, eles vão a um ambiente que eles não consideram limpo. Então, eles não frequentavam. Quem comprava mercadorias lá dentro? Basicamente, quem morava ali na região e outros trabalhadores que também necessitavam dos produtos comercializados dentro do mercado municipal. Eu acredito que a José Bonifácio ela tem condição de demonstrar, a partir tanto de documentação, em cartórios, em transmissão dos bens através de heranças e através de vendas, como também através da sua arquitetura hoje, o melhor conjunto representativo da época do nascimento da cidade de Ribeirão Preto. Não digo o nascimento no metade do século XIX para o seu final, mas sim do final do XIX, de 1890, 1910, 1920, é o maior conjunto de edificações que você tem para representar a história de Ribeirão Preto. O mercado municipal tem assim, uma grande memória, tanto arquitetônica, quanto na questão histórica de Ribeirão Preto. Ele faz um resgate a um período histórico da cidade, assim como ele tem a obra do Bassano Vaccarini, que está lá na arquitetura, a própria arquitetura do mercado municipal é uma arquitetura que era inovadora para a época, né? A forma como foi construído o telhado,
toda a instalação elétrica que foi feita na época, as adaptações que foram feitas por questões de segurança ao longo de todo esse tempo, tudo isso mostra pra gente o que foi Ribeirão Preto desde o início do século passado, do século XX, até hoje. Em 49, a rua era paralelepípeda ainda, e 2 mãos. Não tinha mão de direção. Depois, com o tempo, puseram asfalto e puseram mão de direção também. Eu abri a loja dia 6 de outubro de 47. Era loja, mas o forte era concerto. Mas como meu irmão me deu um dinheiro de presente, então já abri loja. Já abri loja para vender rádios, vender peças. Eu comecei com uma lojinha pequenininha, instalando antenas, fazendo serviços pequenos de concerto de televisão, de televisão não, de rádio. Naquele tempo nem televisão não tinha ainda. Então as lojas já existiam praticamente o mesmo número, mas era bar, eram outras coisas. Não tem nenhum vivo. O único comerciante vivo daquela época sou eu. Os outros todos já estão lá na pracinha me esperando. Aqui eu lembro bastante Bom, meus vizinhos aqui, tem os Orzenon, tem os Deloiagnos, tinha uma loja muito grande que tinha 18 portas aqui de atacadista, tinha uma sorveteria também, sorveteria do Carmo e diversos estabelecimentos que tinha aqui em volta. Colonos daquela época que me compraram o rádio, me vê na rua, me chamam, tem alguns que entram aqui e fazem gozação. Fala pro Chico que o rádio parou, o rádio que ele me vendeu não presta, não sei o quê. Já tenho ainda até hoje, 60 anos depois. E eu sei que com isso a vida passou, eu não vi passar, eu estava indo muito bem. Você virava na Visconde Rio Branco, no meio do quarteirão da José Bonifácio, era a União Geral dos Trabalhadores, onde haviam aqueles bailes tradicionais, também muito frequentado mais pela raça negra, que frequentava mais esse baile. Havia festas ali na UGT e havia uma pré-escola também, mas eu não frequentei a pré-escola. Esse prédio, então, estava na mão do Clube José do Patrocínio, que foi entregue a eles, esse prédio foi entregue a eles pelos interventores no golpe civil-militar de 64 e ficou em propriedade dessa instituição, dessa entidade, até 2004. Eu comecei a frequentar o UGT junto com meu pai. O papai já frequentava um pouco antes, mas eu com 14 anos, bem antes, o meu pai levava tanto eu quanto meu irmão, para todas as atividades políticas que ele fazia. Esse prédio tem importância no sentido de que resgata essa história dos trabalhadores e também por ele ser um símbolo, né, dessa luta dos trabalhadores. A gente vê que a maioria dos patrimônios históricos da cidade são símbolos do capital, digamos assim, não é? Da elite, do café, são os casarões, as casas, né, os teatros, né? E esse prédio aqui da União Geral dos Trabalhadores é um patrimônio dos trabalhadores, da classe operária, né? Simboliza muito isso. Quando a gente passava por aqui, tinha a Antártica, né? Lá, Paulista de cá, e como a gente andava aqui na José Bonifácio, se pegasse o horário de turno, eles estavam todos sentados aqui na José Bonifácio, sentado nesse paredão aí, nesse muro da Paulista, né? Que era a Companhia Paulista de bebida. As pessoas começaram a trocar o comportamento rural por urbano e novas medidas de higienização foram sendo implantadas. Costumes e modelos de gestão europeus interferiram cada vez mais na condução pública da cidade. A economia cafeira ela favorece a urbanização. E que urbanização é essa? É uma urbanização aos moldes europeus. Essa elite que foi se instalando aqui na cidade, que foi investindo em produção cafeeira, mas e ao mesmo tempo, né, a influência de todos esses grupos que migraram para cá, ela coincide com um período chamado Belle Époque na Europa e que também coincide com
uma ideia muito higienista, né? Quer dizer, é uma necessidade de se limpar as cidades. Entende-se por modos europeus uma preocupação muito latente em levar em consideração o modelo haussmanniano de cidade. O modelo haussmanniano de cidade, ele previa um controle do espaço urbano, segundo uma preocupação com a engenharia desse lugar. Esse lugar, o espaço urbano, ele deveria favorecer a circulação das pessoas, a circulação de veículos, então daí ruas largas, passeios públicos que proporcionassem às pessoas caminhar pela cidade e admirar as casas. As casas se tornam objeto, aliás, de admiração, é um fenômeno novo na história da humanidade que vai ser transposto aqui para as cidades da região, Ribeirão Preto em particular. Começa a se dedicar a um paisagismo das casas. Então tem essa busca por urbanização, mas no sentido de embelezamento. Esse novo modelo de cidade, baseada no padrão haussmanniano, ele também vai apresentar uma preocupação com a saúde pública. Nesse contexto de limpar as cidades, de transformar as cidades, de preferência na Paris local, é que foram se construindo então redes de esgoto, foi se pensando nas praças, no calçamento das ruas, não é? E isso, de certa maneira, acaba motivando a saída de hospital, de cemitério, a colocar longe. A partir dos preceitos sanitários, que são muito importantes nessa época, é preciso recordar que o primeiro cemitério da cidade, ele foi na Praça 15 de Novembro, então tem toda uma preocupação médico-sanitária com a implantação desse tipo de equipamento urbano. Em nome dessa higienização, dessa limpeza, a gente vai perceber que nesse período, os cemitérios que ficavam próximos às igrejas passam a ser cemitérios públicos depois da República, né, da proclamação da República, e eles vão ficar em locais distantes do centro da cidade. O desejo de viver em uma cidade semelhante às modernas metrópoles europeias levava